Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Silvio Barçanufo. Oi, gente, eu sou a Samanta, professora Samanta, e hoje a gente está aqui para um motivo muito especial. Muito. De que a gente vai falar? Hoje nós vamos começar o nosso primeiro episódio, nosso primeiro podcast, Barça Performance, Barça e Samanta. Sobrenome bom esse. Gostou, não Eu gostou? gosto, eu gosto. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre atividade física, preparação física, atividade física, preparação física e exercício físico. Nossa, muita coisa. Muita coisa. Muita coisa para a gente conceituar, muita coisa para a gente conversar. E essa conversa saindo logo agora, né? A gente tem um dado novinho, fresquinho, dados coletados sobre sedentarismo. A gente falando de exercício, atividade, preparação física e a população sedentária, tio Silvio, como é que isso funciona? Esses dados aí são interessantes, né? E a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre isso, porque a gente quer começar justamente falando sobre sair da inércia, né? Como que a gente começa isso, né? E nós dois que trabalhamos com a ciência da preparação física, qual é a relação que isso tem, né? Do atleta, né? De pensar o atleta e pensar um indivíduo não atleta, um indivíduo normal. Quais são as contribuições dessa ciência da preparação física para um indivíduo que não é atleta? Samanta, conta pra gente, eu gostei do seu tema que você falou, saindo da inércia. O que vem à sua cabeça? O que está hoje na literatura? Né? A questão do sedentarismo, a questão de inércia. O que é isso? Conta, vamos começar... Vamos começar do começo? Vamos começar do começo, né? Por uma questão de princípios. Comecemos pelo começo. Saindo da inércia. Saindo da inércia, né? Então, a gente tem que pensar primeiro que nós, seres humanos, a gente foi feito para se movimentar. E com o avanço da tecnologia, com as comodidades, a gente está ficando cada vez mais sedentário. E aí a gente tem que fazer um parâmetro aí, pensando na questão dos conceitos, né? Existe sedentarismo e existe o padrão de comportamento sedentário, né? Antigamente eu vou te incluir nisso, tá bom? Vou mudar de assunto. Continua. Vamos lá. Antigamente, quando a gente tinha um tempo livre, a gente tinha um tempo de lazer, a gente ia pra rua, a gente jogava bola, queimada, bete, subia no pé de manga, pé de goiaba, a gente fazia um monte de coisa. Hoje, o tempo que a gente tem de lazer, ele é ocupado por comportamentos sedentários. A gente não tem mais a rua, a gente não tem mais o brinquedo, a gente não tem mais a brincadeira. Então, a gente começa, desde pequenininho, aprendendo um comportamento sedentário. Inércia. E a gente precisa começar a tirar esse povo da inércia. E aí, quando eu falo, né, de começar da inércia, é princípio, inclusive, de infância. É mostrar para a criança o valor e a necessidade que ela tem do movimento. A criança precisa se movimentar. E quem vai fomentar essa prática do movimento? Opa, somos nós, professores de educação física. Então, assim, saindo da inércia, a gente pode pensar que a criança deve começar, a gente começa a introduzir hábitos de sair desse comportamento sedentário na infância, e isso é uma construção de hábito, assim como é a construção de se alimentar bem, de dormir no horário, de estudar e coisa e tal. A família, né, deve ensinar isso, ensinar comportamentos de atividade física. Peraí, esse momento que a gente está na inércia, vamos parar de comer besteira e ficar deitado no sofá, vamos descer, vamos jogar um bete, jogar uma queimada. Você acredita que tem um monte de criança que não sabe jogar bete? Não sabe jogar bete, queimada, não sabe jogar queimada. Não sabe subir a escada do escorrega. Não sabe brincar de amarelinha. Não sabe. Né? Não então, conseguem brincar. O que eu percebo muito que a gente está faltando, a gente nunca teve, né? Mas a cultura do movimento. A cultura do movimento. Então, falta movimento, e essa percepção de ficar sempre no comportamento sedentário, ela vai aumentando, porque a gente tem mais facilidades. Uhum. Hoje você não sai do sofá, né? Você tem o controle remoto, né? Hoje para ir na cozinha sempre tem alguém para buscar para você. Hoje a comida vem pronta. iFood? Né? Quase, é uma propaganda? iFood. Não, patrocina a gente. Né? Então tá tudo muito mais fácil, tudo muito mais cômodo, né?
E qual é aí, né, o nosso papel? Óbvio que se a gente implementa práticas positivas na infância, isso é mais fácil de ser levado para a vida adulta, né? Sim. E é uma discussão que a gente precisa ter. Aumentar horas de atividade física na escola, porque as crianças estão passando um tempo excessivo na escola. Na minha época não tinha esse negócio de tempo integral. Na sua tem? Nunca Tinha. teve tempo integral. Hoje as crianças ficam em tempo integral. E muitas vezes essas horas dentro da escola tem poucas horas de atividade física. Sim. As crianças ficam fechadas, elas ficam estudando, elas ficam fazendo coisas sentadas. O movimento, né, que é o que elas deveriam estar fazendo, porque a criança aprende com o corpo, ela aprende com o movimento, né? E aí eu gosto muito de usar essa palavra incorporar, que é uma forma de aprender que a criança tem. Incorporar. Olha o corpo. Então, eu aprendo com o meu corpo. Como é que eu sei que isso aqui é uma água? Porque eu interajo com isso. Eu pego, eu sinto, eu vou beber um pouquinho também. Isso é bom, isso é bom. É água. Eu interagi. O meu corpo me ensinou o que é água. Então, a criança aprende muito nesse sentido. Então, a gente precisa implementar práticas mais positivas de atividade física desde a infância. E isso é o papel da educação física. E uma das principais contribuições que a educação física tem que ter lá na infância é justamente essa, de ser uma atividade bacana, de ser uma atividade tão gostosa que não é difícil. Se atende adulto, né? Muito. E aí entra um complicador, né? Porque as crianças hoje estão com mais padrões sedentários. Muito. E aí, chega na adolescência. Misericórdia. Os adolescentes, eles comem mais, né? Estudam mais e se exercitam menos. Cada vez E aí, mais. aquele tempo que ele tem livre, fazem o quê? Não vou para uma academia. E aí a gente gera um benefício e um problema. Uhum. Porque ele começa a criar padrões de movimento que não que são muito metódicos, muito mecanizados. Sim. Né? Máquinas de musculação. Uhum. Não que seja ruim, mas não está na hora. Até porque ele pulou uma etapa. Né? Sim. Que é a aprendizagem motora, coordenação motora, né? Movimentos mais livres, mais espontâneos, para gerar criatividade, para gerar repertório de movimento, né? Então, isso a gente não está conseguindo, a gente não está alcançando isso na infância. E aí, isso vai gerando problemas que vão chegando, né, lá na vida adulta. Eu te perguntei, né? Você atende adulto? Sim, e aí eu chegar nesse ponto, porque a gente, hoje eu trabalho com adultos não atletas, né, e atletas também, né, de várias modalidades, corrida, né, hoje o pessoal tem muito alunos que estão no beach tênis, né, e as pessoas, o que eles estão reclamando muito? Que a maioria das pessoas que jogam beach tênis estão com dores nas costas. Dores. Mas por que tem dores nas costas? Porque não tem vivência motora. A pessoa sai de uma sala de musculação, a pessoa sai do escritório ou do consultório e vai para a academia. Ela sai da academia e vai para uma quadra de areia. Só que ela não tem essa vivência toda. Ela ficou o tempo todo, a maior parte do tempo, sentada. Sim. E de repente ela quer fazer um exercício. Então, esse é um outro complicador. Então, a gente pega da infância ao adulto. E o exercício, a atividade física, ela deixa de ser prazerosa. Sim. Ela vira uma obrigação. Sim. Né? Porque se eu não fizer o exercício, eu vou morrer infartado. Só que vai morrer de infartado de qualquer jeito, porque aquilo lá tá ruim para ela. Tá desagradável. Ela não consegue sentir prazer em se exercitar. Que não é o nosso caso. A gente brincava a vida, brincou o dia todo. Então, assim, eu vou pra academia, eu me divirto. Sim. Se eu vou jogar futebol, vou jogar vôlei, eu tô me divertindo. As pessoas estão em ponto de obrigação. Sim. Né? Porque o médico mandou fazer uma atividade física. Não, eu vou pra academia porque o médico obrigou, mas isso é chato. É chato mesmo. Né? Desse jeito é chato. Eu não tenho cultura de movimento, eu não consigo entender o porquê desse movimento. Aí, de repente, eu crio um outro padrão de movimento, que é eu preciso ganhar massa muscular. Ai. E aí, a bola de neve tá feita. E é uma coisa que, quando as pessoas... a gente fica sempre respondendo perguntas, né? Aí, qual é o melhor exercício? Qual é a melhor coisa que eu vou fazer? E eu sempre respondo isso. O melhor exercício é o que você se identifica, é o que você sente prazer, é o que você vai ter constância. Sim. Isso é extremamente
constância. A importância da constância no treinamento, e aí a gente volta de novo, né, na questão da preparação física. O atleta tem essa disciplina de ter a constância nos treinamentos, com dor, achando bom, achando ruim, achando tá chovendo, tá frio, tá calor, bora. Tem constância. E para eu conseguir a constância, a primeira coisa que tem que acontecer, eu tenho que me identificar com essa atividade. Sim. Né? Sim, concordo. Então, eu tenho que gostar. Então, eu tenho que fazer musculação. Musculação é maravilhoso. Eu falo que todo mundo tem que fazer. Mas, olha, eu não dou conta de jeito nenhum. Dá para fazer alguma outra coisa que eu consigo benefícios fisiológicos, mas eu vou fazer todo dia? Esse treino vai ser difícil para mim? Sim, a gente vai sempre fazer os ajustes e as adaptações que são necessárias. E como que a gente consegue fazer isso? Aí é o pulo do gato, né? Como que eu vou pegar a dança e fazer ela uma atividade que trabalhe as capacidades que são importantes para se ter saúde? Preciso trabalhar força, eu preciso trabalhar flexibilidade, eu preciso melhorar a composição corporal desse indivíduo e eu preciso melhorar a capacidade cardiorrespiratória. Como que eu consigo fazer isso? Né? Então, esses ajustes, eles são a condição sine qua non de desenvolver um indivíduo para ele ter saúde. E quando a gente fala de saúde, né, e a gente fala de atividade física e exercício, são sinônimos, mas tem uma diferença muito grande, né? Atividade física é qualquer coisa que você tá... Vou ali comprar um pão, é uma atividade física. Vou a pé, né? Se você for de carro, não é, né? Calma. Boa. Mas agora eu quero correr 5 km na mini maratona. Já mudou. Muito. Eu preciso organizar. Sim. Né? Preciso ter um esquema de planilhamento de exercícios. Quanto que eu vou começar, né? O quanto de flexibilidade eu preciso ter, o quanto de força eu preciso trabalhar em determinados movimentos. Que tipo de movimento eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? Se eu tenho que fazer musculação. Se não é musculação, que tipo de fortalecimento? Sim. Então, assim, a gente começou com algo... que era da infância e chegou num adulto completamente sedentário, né? Ou até não. Se a gente pegar os adultos de hoje, eles são crianças muito ativas. Alguns. Né? Vamos generalizar, vamos pôr a maioria, vamos pôr da nossa geração, né? E de repente, as pessoas hoje só trabalham. Por quê? A facilidade, né, da tecnologia complicou isso. Sim. As pessoas hoje não querem mais sair. Aí volta lá no iFood que você falou. Eu não preciso mais ir na panificadora. Eu não preciso mais ir no restaurante. Eu não preciso mais ir né? à feira. Eu não preciso mais ir à feira. Eu pego um aplicativo, digito e tudo tá na minha casa. Sim. O supermercado, o mercadinho da esquina lá perto de casa hoje, se eu mandar um WhatsApp, eles me mandam a lista de compra. Né? Então, assim, isso mudou muito. Eu não preciso nem carregar minha sacola de compra mais. Né? Eu não preciso... Tinha o nosso professor, o Tadeu, ele falava assim, ele falou isso na época, quando fiz faculdade, ele falou assim, ó, nós vamos ter um cara chamado Wilber, que hoje ele sai do carro, o carro tá no andar do prédio dele, ele mora no 20º andar, o carro tá ali. Ele entra no carro, desce o elevador, sai com o carro, chega no escritório, o carro para no elevador, sobe e ele desce. Quando ele falou isso, eu falei assim, é loucura. Já acontece. Isso acontece. Né? Ele senta atrás da mesa, liga o computador, desliga e vai para casa. E tudo tá na mão dele. Como é que eu vou ter um cara desse com boa flexibilidade? Com força suficiente? Sim. Né? Como é que vai ter um idoso que, ao passar da sala para a cozinha, tem um degrau, ele vai tropeçar e vai cair. Ele vai quebrar o quadril, vai quebrar o fêmur. A gente tirou outro complicador. Por quê? Falta de movimento. Falta de movimento. Essa inércia que tanto bate na nossa E aí a gente né? volta lá, o porquê da preparação física. A preparação física não é um bicho de 7 cabeças. Né? Ela começa na infância, com atividades lúdicas. Né? Caminhar, saltar, rolar. Só que um grande detalhe, o adulto também pode fazer isso. E deve. Só que ele tem um trauma. Eu não fiz isso na infância, eu não posso fazer isso na vida. Eu não vou aprender isso mais. Quantas
pessoas me perguntam isso. Eu consigo desenvolver essa habilidade? Eu ainda consigo aprender? Peraí. O aprendizado é A constante. gente vai morrer então, né? Não vou aprender mais nada nessa vida, né? Mas eu acho que uma coisa importante a gente pontuar quando a gente fala, né? Das implicações da prática da preparação física para o atleta e a prática da preparação física para o indivíduo normal. Mas espera aí, não fala do atleta ainda não. Não vou falar do Deixa atleta. o atleta. Vou deixar o atleta daqui a quieto. pouquinho. Não, pois é. Mas o que difere, né? Tudo isso é saber que a gente veio daí. Né? A educação física começou no esporte. Sim. A educação física desenvolve-se historicamente. Estou falando de história, tá, gente? Ela começa na ginástica, lógico que eu não posso. Com certeza. Né? Ela começa na ginástica, então a educação física era ginástica. Se vocês pegarem aí as pessoas que hoje estão com uns 70, 80 anos, te ver fazendo qualquer coisa de roupinha de treino, vai falar assim: você estava na ginástica? Ele tem razão, porque veio da ginástica, né? E aí na década, anos 70, anos 80, a gente teve um movimento do esporte que foi muito grande e muita coisa chegou para a educação física em termos de evidências científicas a partir desse esporte. Sim. E a prática da preparação física, ela começou, então, né, a ser estudada, a ser entendida, a vir ciência para isso a partir do esporte. Então, para desenvolver os atletas, não era um indivíduo normal, não era a mulher, um homem ou a criança, não era um indivíduo que está lá na casa dele. E aí, o que isso gerou para esses indivíduos? Aonde o atleta tem impacto nos indivíduos, né? Então, lógico, a produção do conhecimento, eu acho que é o legado maior, mas o entendimento, eu acho essa sacada muito legal, e aí eu falo como técnica, como pessoa que teve que dar conta de tudo sozinha, né? Porque na minha época de formação de atletas, quando eu formei atletas, eu trabalhava sozinha, e você não fez diferente, né? Então, a gente fazia o psicólogo, o nutricionista, o fisioterapeuta, o técnico, o preparador físico, e no meu caso, o produtor de coreografia. Pensa, eu tinha 6 funções. Quem que dá conta de fazer tudo isso? Sozinho? Isso não é bom. Então, quando a ciência da preparação física começou a dividir essas funções e começou a trazer áreas do conhecimento para as estratégias de desenvolver o atleta, e depois a gente foi trazendo isso para o não atleta, essa é uma sacada muito massa, porque você trabalha com um físio, você trabalha com um nutricionista, você trabalha com um médico, você trabalha com um psicólogo. Que upgrade no trabalho. Como a gente funciona melhor. Quanto é legal a gente trazer o feedback lá do Felipe, lá da Gláucia. Não, como melhorou, como tá massa. Então, o que você ajusta no seu treino a partir dos feedbacks dessas pessoas, meu Deus. O ajuste hoje ele é mais fino. Sim. Né? Antes era um ajuste grosso. Eu tô com dor. Ixi, o que eu faço? O que eu faço? Aquela coisa, professor, o que eu faço? Não é nem eu vou no médico, ou qual médico eu posso ir. Não, o que eu faço? Né? E a gente fazia tudo e achava que tava abafando. Né? Hoje em dia... Se eu tô com dor, cara, procura o fulano. Eu tô comendo mal, procura a fulana. Né? Então, assim, hoje, como diz, delegar tarefas. Sim. Cada um no seu quadrado. Sim. Né? E o nosso quadrado é a preparação. Lógico que a nossa base, né? E se a gente começar a aprofundar mais, essa base tem que vir da medicina do esporte. Medicina do esporte. Né? Isso é pro atleta e pro não atleta. Lá. Não é simplesmente o atleta, não. Quem que é a pessoa? É o meu aluno, é o indivíduo, a minha mãe, meu pai que querem fazer atividade física. Vamos começar na básica, que é check-up. Primeira coisa. Pronto. Estão aptos a realizar atividade física? Tá legal? Física? Não, tô com dor. Fisioterapeuta. Sim. Né? Agora, nutricionista. Poxa, tá tudo na mão, agora vem cá que eu vou programar seu treino, né? Que a gente chama de periodização, né? Quanto tempo? E hoje não tem mais essa coisa de... E aí a gente brinca, as pessoas querem muito vão pra academia, fica aquela coisa, eu quero ter um físico, não sei o quê. Tá, qual que é você vai competir aonde?
Como assim? Não. Sua competição é agora no Araguaia, né? Põe um biquíni, põe uma sunga. Tem a festa tal, né? Então hoje a gente tem que encarar as pessoas dessa forma. Qual que é a sua prova? É meia maratona de Goiânia. Massa, vou te preparar para isso. Então o não atleta, ele é aquele atleta amador que sempre sonhou. Acho que não teve esse que não sonha em ser um atleta. Sim. Né? Nossa. Todos nós, independente de qual Frustrado, profissão. não. Você olha na televisão e fala, cara, eu queria ser igual aquele cara lá. Poxa, eu queria estar ter jogando competido tênis. junto com a Daniele. Eu queria estar jogando tênis, eu queria jogar futebol, né? Enfim. Só que as pessoas hoje começaram a perceber que ela tem condição de ser um atleta amador. Sim. Não precisa ser nada de ponta, mas ele tem o palco dele, Sim. né? Você agora não tá voltando, fazendo Estou maluquice aí? voltando Mas depois a gente fala disso pra galera. Estou voltando. Quando você competir, a gente grava um episódio falando disso. Jesus, A tá gente bom. faz vídeo, foto e põe aqui na tela aqui. Tá bom, aí a gente faz um da minha competição, da loucura. Mas tá dando certo. Então, quando a gente fala de não voltando ao que a gente fala de não atleta, a gente precisa ter esse maior cuidado. Maior cuidado. Como você falou, o atleta, ele tá lá, ele tá apto a fazer aquilo. Sim. Como diz. E é a profissão dele. Ele Tá ganha. de corpo, alma, coração, é a vida dele, né? Quando a gente fala do não atleta, cara, vou falar de mulher, tá? Porque acorda 4 horas da manhã, eu tô contando de mim, tá? Acorda 4 horas da manhã, você tem que fazer a sua comida, a comida das 2 crianças, porque eles não são obrigados a passar fome junto com você, certo? Não vai comer diferente, são crianças, é outra alimentação, né? E tá. Você tem que acordar cedo, tem que levar a menina para a escola, tem que voltar, você tem que atender, você tem que preparar a aula, você tem que fazer planilha, você tem que fazer periodização de um monte de gente, você tem o seu treino, você tem que dar atenção para sua criança, você tem que lavar uma roupa, passar uma roupa e assim vai, né? Então você não está disponível 24 horas por dia para o treinamento. Ela acabou de dar um recado e um desabafo, viu, gente? É. Ela desabafou. Ela mais desabafou do que deu um recado. Mas assim, é o recado dado. Mas assim, como, né, que eu, depois que resolvo ser atleta, né, um atleta amador que seja, quais são os benefícios que eu tenho das mais diversas áreas do conhecimento? Será que eu ia conseguir fazer tudo isso sozinha? Sem a minha nutróloga, sem o meu nutricionista, sem a minha fisioterapeuta? Aí eu vou dar crédito. Obrigada, doutora Natane, obrigada, Arthur, obrigado, Gláucia, né? Então, a gente não consegue caminhar sozinho, né? Então, a equipe multidisciplinar, ela te trata de uma forma, vai entendendo cada um a sua individualidade, as suas particularidades, e quando soma-se isso ao treinamento, e agora também a terapia, né? Porque senão eu vou gastar meu réu primário, né? Então, a gente potencializa isso. Por mais que eu não sou uma atleta profissional, é uma atleta amador que precisa da competição. Eu preciso desse gostinho, eu preciso dessa adrenalina, mas quando a gente faz isso, cada um no seu quadrado, cada um com o seu comprometimento, cada um com a sua especificidade, cada um com a sua entrega, meu Deus, isso funciona muito bem. E entender isso até certo ponto para algumas pessoas é difícil, né? Quando a gente trabalha, as pessoas às vezes procuram ver o trabalho que eu faço com o Felipe, né? E falar como é que é o trabalho, qual que é o valor. Então as pessoas, a hora que vem ali o preço, né? A entregar tá muito caro. Não tá muito caro, né? O que eu tô te entregando é para você conseguir realizar algo que você quer tanto. É porque sozinho você tem anos que tá tentando e não conseguiu. Com certeza. Né? Porque você tá lá martelando, machuca. Tá lá martelando, não conseguiu. Minha condição física não deu certo. Né? Então, o nosso papel é esse. Né? Nós estamos inseridos, nós da educação física, que trabalhamos nós estamos dentro da área da saúde, né? E nós somos um produto que ele muda a vida das pessoas. Com certeza. E as pessoas têm que entender isso. Com certeza. Não é um produto assim, eu vou lá fazer uma atividade física, fazer um exercício que você pode até achar na internet, vai achar muita gente boa e muita gente ruim, entendeu? Mas o que a gente busca entregar para dentro da preparação física é algo que você até hoje não conseguiu fazer.
né? A gente está trazendo isso para as pessoas novamente, que é um trabalho de base. O que é a base bem feita? É uma boa flexibilidade, é força, é uma coisa que as pessoas... Como é que você melhorou o Felipe e a Amanda do futevôlei? Sabe o que eu mexi neles? O básico que a gente tá cansado de fazer? Coordenação motora. Básico, né? As pessoas não têm coordenação motora. Tempo isso devia ter sido feito? Lá na... Chegou na idade adulta sem trabalho de base. E uma dificuldade, né? A gente está trazendo isso, né, para a nossa realidade, para a cidade de Goiânia. Hoje a gente não tem profissionais que trabalham base com as crianças. Em nenhuma modalidade. Em nenhuma modalidade, sabe? Fica aquela coisa assim, eles vão para a técnica, e a técnica pela técnica, e as crianças não conseguem realizar porque não tem base. Não tem base. As crianças não se movimentam, estão se movimentando cada vez menos. E aí não tem repertório motor. Como é que você vai tirar um chute da perna assim, assada? Eu tô aprendendo um pouquinho mais com futebol, né, Matheus? Mas assim, não tem repertório, a criança não tem de onde tirar, não teve vivência, não teve experimentação na infância. Sim. Né? Não tem educação física na escola de qualidade, não tem a rua, não tem o play, não tem a praça de esporte, não tem fomento, não tem experimentação, não tem vivência. Se não tem base, como que eu vou chegar no topo da pirâmide? Né? Então, isso é muito complicado e a gente está vendo isso, derramando isso, né? Eu gosto muito das experimentações e toda vez que eu me proponho a fazer alguma coisa, eu testo em mim ou nos meus filhos, que é para a gente ver se isso funciona mesmo, né? Então, quando fiquei um tempo muito submersa na universidade, estudei muito sobre desenvolvimento motor. E fiquei grávida, tive as crianças, testei tudo com eles, né? E a gente vê que isso acontece. Crianças estimuladas têm respostas variadas, né? Então, os estímulos que eu dei de movimento, eu tenho respostas, inclusive, cognitivas. O movimento liberta essa criança. O movimento liberta no sentido da própria... do corpo, da criatividade, da coisa dela de incorporar e deixa a criança com um cognitivo, anos-luz, meu Deus. Isso tem estudos na psicologia, isso tem estudos na educação física. Por que a gente amarra essas crianças? Por que elas não se movimentam? Por que o movimento não é importante? Eu acho que a educação física... eu defendo. A educação física tinha que ser a disciplina mais importante da infância. Tem que ter educação física 5 vezes na semana. Quantas vezes está acontecendo? Nem tem mais, não. E recomendações da OMS. Quantos minutos de atividade física que a criança tem que fazer por dia para não ser considerado sedentário? 150. 150. E é muito pouco. E aí, quem é mãe, quem é pai, faz a conta aí do seu filho. Quanto tempo o seu filho se movimenta por dia? Ela cumpre 150 minutos de atividade física? Né? Muito pouco, né? A gente que mesmo não cumpre, quanto mais uma criança. Porque até hoje elas estão preocupadas em... Meu filho precisa estudar para passar no vestibular. Ou está na frente de um celular com uma postura horrorosa, né? E aí aprendendo besteira. Chega na universidade, não sabe o que fazer mais. Mas não movimenta, né? Não estuda, e aí? Né? Vai ficar um adulto frustrado. Né? E poderia estar vivenciando outras possibilidades, né? Principalmente através do movimento. Como as pessoas falam, o movimento ele é libertador. Sim. Você deu uma cutucada aí na questão da sala de musculação para os adolescentes, né? Sim. Porque você é da vibe que defende que criança e adolescente tem que estar na quadra, tem que estar na piscina, tem que estar na areia, tem que estar no ginásio, né? Sim, sim. Movimentos que a gente chama de movimentos mais criativos, mais amplos, né? O esporte gera movimentos muito mais ricos do que movimentos, vou colocar aqui, né? Engessados de uma sala de musculação. E assim, dentro do que a Samantha tá falando... É bom a gente explicar isso, né? Porque senão senão o povo ainda vai brigar com a gente. Senão daqui a pouco... eles não gostam de musculação. Não. A gente até leva atletas, crianças,
adolescentes para a sala de musculação. A gente faz isso. Sim. Mas o que a gente está dizendo não é isso. A gente vai partir para um outro ponto, né, dessa conversa, desse tema, né, de sair da inércia. Não é fazer o exercício por fazer o exercício também. Sim. Né? Porque ele não faz, eu vou levar para musculação. Mas ele vai buscar o que na sala de musculação? E aí a gente traz um ponto importante. O adolescente hoje, ele é influenciado. Mais do que antes, hoje mais. Tela. O que ele vê na tela? YouTube, ele vê YouTubers. E o cara fala o quê? Ele é um atleta fisiculturista, né? Que ele vive disso. O que o menino vai? Hoje eu tô cansado de ver isso. Adolescentes empurrando altíssimas cargas sem condição motora nenhuma. Não é ter padrão de movimento, não. Padrão é individual, a gente sabe muito bem disso. Mas eles começam a empurrar cargas absurdas sem qualidade de movimento. Acontece o quê? Vai lesionar. Sim. Né? E a culpa é de quem? Do professor de educação física? Não. Pera lá. Né? Tá faltando uma base motora aí. Então, quando você leva uma pessoa dessa, uma criança dessa passar de musculação, ele precisa ter instrução. Né? Só que dentro dessa instrução, eles não querem. Por quê? Porque você não sabe nada. Porque eu aprendi no YouTube. Porque aquele cara é mais forte que você. Ele já tem um discurso pronto. Sim. Então isso é difícil. Então por que eu condeno uma criança e um adolescente na sala de musculação? Porque ele precisa de vivência motora. Sim. Além daquele trabalho da musculação, ele precisa do futebol, do vôlei, da natação, da ginástica, da capoeira. Atletismo. Qualquer coisa. Além daquilo, ele tem que ter mais 2, 3 atividades que vai... A musculação é 1, 2 vezes na semana. Ele vai ficar forte naquela outra atividade. A musculação não é para ele ficar forte ainda não. Entendeu? Se ele vai ser um atleta de fisiculturismo, ele não vai saber não. Entendeu? Ele não vai saber ainda não. E algumas pessoas, por eu estar falando isso, não vão me criticar. Com certeza. Entendeu? E eu, assim, na boa, não vou falar palavrão aqui, mas assim, tô pouco me lixando. E eu quero que as pessoas me deem embasamento para falar que eu tô errado. Porque a musculação não é para começar... pode começar trabalho de força. As pessoas misturam força e musculação. Eu acho que a gente ganhar força. A gente já pode cutucar isso aí, porque sair da inércia significa que a gente tem que ganhar força, que a gente tem que ganhar flexibilidade e que a gente tem que ganhar condição cardiorrespiratória. Comecemos pela força, porque eu preciso de força para levantar dessa cadeira, eu preciso de força para pentear o meu cabelo, eu preciso de força para segurar a sacola do meu supermercado. Vamos começar por aí? Tem um professor que ele fala: todo treino é um treino de força. Todo treino. Isso. Professor Mário Pozzi. Depois vou te mandar ele. Ele fala, todo texto que ele fala, todo treino é um treino de força. Porque independente da magnitude do esforço, você tá fazendo força. Tá fazendo força. Né? Isso mesmo. Pra eu sair da cama, força. Né? Pra eu ir no banheiro, força. E por aí vai. Né? Até pra eu pegar o controle da televisão, tô fazendo força. Quem programa um trabalho de força? Me fala alguém aí. Tem que ser a gente. Não, mas tá no YouTube. Tá no YouTube. Nós vamos pro YouTube, né? A gente pode nem falar isso, porque nós vamos pôr isso aqui no YouTube. E aí a gente... É verdade. Agora a gente não pode mais falar mal do YouTube. A gente tem que falar bem agora. Entendi. Então, assim, mas a força, né? Ela tem que ser organizada. Só que o problema é que a gente começa a pegar conceitos quebrados e achar que tudo aquilo é fazer força, né? A gente tem que entender que tem que fazer a força. E aí, a partir daquele trabalho de força, a gente pegar as variáveis e fazer as mensurações para cada indivíduo, para cada modalidade, para cada biotipo. Né? Vamos lá, vamos trazer agora na ginástica. Sim. Eu preciso... Sua hora. Eu não posso pensar numa força única, exclusiva. A hipertrofia não é o meu carro-chefe. Eu preciso de força isométrica, por exemplo, porque eu tenho que manter posições. Eu preciso de força explosiva, porque eu tenho que... Potência. Eu tenho que voar.
E essa força explosiva está relacionada com a minha flexibilidade, que está relacionada com a velocidade de movimento. Então, Que está relacionado com a coordenação motora. mas isso aí eu nem lembro mais, porque é tão básico que, teoricamente, Mas se não desenvolveu isso, não vai. Mas posso te falar, tem muita gente que tem que trabalhar. Eu estou te falando porque eu trabalhando com adultos, eu estou trabalhando na coordenação motor e força para ele conseguir desenvolver potência. Fala, cara, esse cara não tem potência porque não tem coordenação. A gente estava esses dias conversando sobre treino de idoso, né? Treinamento para idoso. A gente estava na universidade, na qual eu trabalho, na UEG. A gente fez uma oficina lá para idoso e tinha fisioterapeutas, professores de educação física, e a gente estava discutindo justamente sobre treinamento de força para idoso, né? E aí o povo falando de sala de musculação, eu falei assim, peraí, a gente vai fazer um trabalho de força aqui e nós não vamos usar nenhum aparelho de musculação. Silvia, esses meninos de 17, 18, 20 anos não conseguiram fazer o treino. Mas nem consegue. E você sabe com o quê? Você sabe qual foi o meu objeto de treino de força? Peso corporal. Marcha. Marcha, gente. Caminhar. Andar. Todo mundo precisa andar? E bem, né? E bem. Então, a gente trabalhou, a partir da marcha, variações desse movimento que os abençoados do Senhor não conseguiram terminar o treino. Sim. Né? Mas eles acham que treino de força é o quê? Pega peso. Carga. Peso. Só faz Entrar lá. debaixo da barra. E pronto, agacha. É só isso. E supino. Supina e puxa. E puxa. E Isso, vai. tríceps. É só isso. que Então, puxa. assim, voltando no que a gente estava falando, né? E dando continuidade, trabalhar. Por isso que a gente ainda não precisa da criança, do adolescente na sala de musculação. Sim. Como precisa, mas não é o carro-chefe. Né? As pessoas estão usando a musculação como uma válvula de escape. Eu né? fico com dó. Porque, assim, não é um ambiente legal. Não foi pensado para criança. Gente, Nem para adolescente. gente chega num ginásio de ginástica artística. Aquilo lá parece um parque de diversões. O menino vai saber que ele tá fazendo atividade, que ele tá fazendo exercício, que ele tá treinando? Não sabe. Você chega lá para dar aula pras baby e ela fala assim, você fala assim, tchau, vamos embora. Não, eu não quero ir embora. Eu quero subir naquele negócio, eu quero andar naquele trem, eu quero pular naquele negócio ali, eu quero dar conta de pegar ali, eu quero dar conta de saltar mais vezes. Sabe? É divertido, é bacana. Ela não percebe que ela faz e se acha que é tranquilo. É difícil, né? Fazer força, porque você precisa... Você vai ter que ficar no macaquinho lá sustentando o peso do seu corpo. Você vai ter que levantar seu bumbum do chão, segurando o seu corpo só no seu braço. Você vai ter que rolar, você vai ter que saltar, você faz estrelinha, você faz parada de mão, você fica de cabeça para baixo. E ainda tem que juntar tudo e misturar, dançar, cantar, assoviar. Olha que massa. Mas é porque você precisa... Aí você agregou todos os elementos que as pessoas não têm condição. Que é a força, né? A resistência... e a condição cardiorrespiratória. Sim. Para você fazer força e sustentar na isometria, eu preciso de quê? Flexibilidade e condição cardiorrespiratória. Sim. Quem que tem isso? Mas eu quero trabalhar isso tudo fazendo supino, agachamento e depois eu vou para esteira 20 minutos. Receita de bolo. Não vai sustentar, pessoal. Não vai sustentar. Porque isso Receita de bolo. Isso é muito pobre. Isso é o conceito que a gente está tentando, que eu estou trazendo para vocês agora, é hipertrofia. Né? A hipertrofia ela é consequência do trabalho. Sim. Né? Ela não é uma finalidade. A finalidade da hipertrofia é para o fisiculturista. Sim. Né? Não é para um adulto que quer ter uma vida saudável. Ah, ele está condenando a academia. Não estou condenando a academia. A gente tem que saber usar a academia. Muito pelo contrário. A gente precisa. É lá na academia que a gente paga nossas contas. A gente tem que saber usar a academia. Sim. Entendeu? Não é o meio. Se eu tenho condição de estar utilizando o ginásio, o centro de treinamento de outras formas e colocar a academia como um ponto de apoio, ela é excelente. E eu falo para algumas pessoas e as pessoas acham ruim. Mas assim, a gente entra um pouquinho, vou trazer só um pouquinho do alto rendimento. Os atletas de alto rendimento... Você falou que não ia falar de alto rendimento. Mas eu vou falar, hoje. Porque assim, o pessoal do alto rendimento, desculpa a palavra, mas tá cagando para musculação e para hipertrofia. Já nem existe isso. Eles fazem força, potência, velocidade, resistência, agilidade, ritmo. Não tem nada de hipertrofia. Mas a gente acha que a hipertrofia, a musculação é a melhor coisa do mundo. É legal, mas não é isso tudo não. Tá? A gente ganha dinheiro com isso, mas a gente tá contando algumas verdades aqui.
a gente sabe que... Você também se sente um ET na sala de musculação? Não, hoje em dia não. Porque fica assim, todo eu já mundo te consegui, olhando eu já assim, consegui abstrair, ó. já O povo tô me numa olha outra, assim, meu Deus, o que que essa louca eu já está tô numa outra fazendo? vibe da Entendi. musculação, Não, eu me entendeu? sinto meio ET ainda. O É povo porque me você olha voltou assim. pra sala, É porque eu voltei há eu já sou um pouco ET tempo. mais velho da sala. Entendi. Tudo que eu trago agora de elemento da preparação física, de vez em quando a gente tem que fazer o nome do pai, porque tem muita gente olhando, mas Com certeza. Eu sei como é isso. Mas eu ainda me sinto um ET, porque você sai um pouco da casinha. Você não passa leg Sim. press, você não passa supino, Enfim, né? pra gente matar essa parte, né? O que a gente quis mostrar pra vocês um pouquinho aqui? Que o indivíduo não atleta, ele precisa de toda uma base antes de chegar numa condição de competição. Sim. Mesmo que seja amadora, mas ele precisa de toda uma base, tá? E essa base tem que ser bem feita. Ah, o adulto, ele precisa de ginástica, tá? Ele precisa de capoeira, ele precisa de correr, ele precisa de saltar, ele precisa de rolar. Para depois ele entender, falar assim, agora eu vou fazer um trabalho para eu correr melhor, para eu fazer minha maratona, para eu fazer meu futevôlei, para fazer meu futebol. Não dá para ser atleta de final de semana. Uhum. Tá? Isso é confuso. Isso gera lesão. Tá? E o nosso papel aqui é prevenir, Sim. né? Ter lesão vai ser até consequência de alguma coisa ou outra. Mas quanto mais condicionado, mais preparado, né? Mais longevidade essa pessoa tem. Eu falo isso com os meus alunos. A gente tem que preparar o seu corpo para o seu corpo ser inteligente. Perfeito. Né? E como assim ter um corpo inteligente? Né? Então a gente usa os treinos, a academia, para eu conseguir fazer as coisas no meu dia a dia. Né? Eu tô com um aluno lá que teve uma lesão na lombar. Ele estava de férias num resort e foi pegar uma canga e teve uma lesão na lombar. Acabou as férias, gente. Porque foi fazer esse movimento, uma torção do tronco. Peraí, como assim? Que corpo é esse, né? Que corpo é esse que não resiste uma... Torção. E não foi pegar peso, foi pegar uma canga da esposa. Quer dizer, cadê a vivência de movimento? Sim. Não tem nada, né? Sim. Entende como é? O tanto que a coisa tá... Complexa, né? E as pessoas estão com medo de se movimentar. Sim. Porque esse medo paralisa. Quantas senhoras eu pego hoje em dia, né? Eu tô atendendo muita lesão, muita idosa, elas têm medo de agachar. Sim. Morre de medo de agachar. Colega, como é que você vai sair do vaso? Como é que você vai jantar com seu marido no Vai sair da restaurante? cama, né? Você vai levantar de que jeito? Sentar e se levantar da cadeira, como? Sim, né? Então, como assim você não vai levantar? Como assim você não vai sentar? E assim, isso ainda potencializa, infelizmente, a gente tem alguns colegas médicos que ainda te chega lá com uma receita de bolo, não pode agachar. Sim. Você recebe também esse recado? Aí eu mando o recado de volta. Né? Não pode agachar, não pode isso, não pode aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, peraí, eu não vou lá falar qual medicamento você vai passar para o seu paciente, mas aqui na sala de musculação, na sala de dança, no tatame, na areia, no quintal da casa dele, onde eu estiver atuando, peraí, eu sei o que eu tô fazendo? É isso. Eu sei o que eu tô Pessoal, fazendo. e sair da inércia é isso, tá? Tem que dar o primeiro passo, mas para dar o primeiro passo, a gente precisa entrar no primeiro passo nessa base. Mesmo sendo adulto, né? Não teve infância com movimentação, não teve... Mas assim, a gente ainda consegue trazer vocês para uma boa condição física, né? E essa condição física vai potencializar outras possibilidades. Então a gente pode entender que sair da inércia é usar o conhecimento científico a favor de um corpo que se tornará inteligente e eu consigo fazer com ele o que eu quiser, independente da minha idade. Você até bugou minha cabeça. Depois disso eu posso até acabar aqui. E partir para outra parte. Não, mas peraí, vamos voltar aqui. Então, sair da inércia... Vai com calma, explica devagar. Vamos devagar. Vamos ver se a gente consegue fechar esse raciocínio. Sair da inércia com os princípios da preparação física é entender, né, todos os mecanismos fisiológicos, emocionais, nutricionais, e aí eu vou falar do emocional de dor, de medo, né, de construção histórica daquele corpo. Vou usar tudo isso a favor de pegar um corpo, preparar esse corpo
através do movimento para que ele consiga fazer o que ele quiser. Então, se eu quero competir no fitness coreográfico, eu vou competir. Se eu quiser correr meia maratona, eu vou correr. Se eu quiser ser patinadora, eu vou ser patinadora. Olha, será que eu quero ser patinadora? Calma. Mas Eu entendi. eu consigo fazer o que eu quiser a partir da minha bagagem, a partir do meu repertório. E, óbvio, isso tudo deveria ter sido feito na infância. Esquece a infância agora. Esqueceu a infância, não consegui construir isso. Meu corpo não é inteligente, não consegui potencializar essas variáveis. Tô adulto e quero começar, quero ser um atleta amador. Eu ainda consigo? Consegue? Claro. Só que tem que trabalhar com o Silvio e com a Samanta. Tem mais gente boa também. Entendeu? Tem mais gente boa. A gente sempre tem que procurar boa orientação. Boa orientação. Eu acho que é bem isso, né? Sim, a boa orientação. Boa orientação. Para te dar um norte. Mas essa é o conceito básico, né? Sair da inércia é isso. Né? Não ficar protelando, amanhã eu começo, isso é difícil, eu não posso, né? O professor começou a colocar muita restrição para você, procura outro. Né? Restrição de movimentos demais, procura outro. E é independente da modalidade. Sim. Sabe? É crossfit, vai fazer, sabe? É ginástica, vai fazer. É capoeira, faça atividade física. E aí procure possibilidades de movimento. Até assim, a gente falou tanta musculação, eu queria só fazer um parênteses e falar um pouquinho do crossfit, né? Porque o povo fala tão mal do crossfit. E é óbvio, né? Quando a gente vai falar alguma coisa, a gente tem que conhecer. É óbvio que eu fui para um box, vários boxes, e fui experimentar. Fui para alguns que as pessoas sabiam quem eu era, sabia da formação e tal, e sabia da minha história da ginástica, sabia da história de atleta, enfim. Mas vejo total diferença numa aula de crossfit, que a pessoa sabe o que está fazendo, que a professora, que o coach, né, lá, que o coach sabe o que está fazendo, de uma aula de crossfit que a pessoa não sabe nem da cabeça dele. Né? Então, existem lugares, e aqui na cidade, né, que a gente vê a diferença que é uma aula coletiva que utiliza um monte de coisa junto e misturado, e aí eu acho massa porque tem ginástica no meio, óbvio, né? Mas que eles sabem trabalhar isso de uma forma que qualquer um dá conta de fazer. Isso é fantástico, isso é incrível. Né? E tem gente lá cadeirante, tem gente lá com 60 anos, tem criança, tá todo mundo fazendo e todo mundo consegue fazer. Então, eu acho incrível. E é muito o que a gente está falando. Às vezes, eu não tenho nada. Eu não tenho um colchão, eu não tenho material, eu não tenho uma academia, mas eu tenho conhecimento. Então, não é desculpa. Se eu conheço aquilo que eu estou fazendo, eu fiz um post hoje sobre isso, inclusive, né? Os menininhos lá na África, treinando no lixão, fazendo duplo mortal para trás. Fazendo duplo mortal para trás. Sem equipamento. Sem solo de mola. E faz. Só uma oportunidade, né? Oportunidade e conhecimento das pessoas que chegaram ali, né? Um grupo de técnicos europeus que chegaram ali, viram aquelas crianças, ensinaram os meninos, fizeram assim, ó. Sem nada, gente, sem nada. Incrível, fantástico. Então, é isso aí. Vamos lá? Mais alguma coisa? Não, a gente parte. Por hoje é só, pessoal. A gente parte pro próximo. A gente diz tchau, Lilica. Diz tchau e até a próxima. Então, beijo pra vocês. Então, um beijo, pessoal. Muito obrigada. E a gente continua no próximo episódio. Próximo episódio, a gente fala de quê? Segredo. Segredo? Não vamos contar? Nem um spoiler. A gente nem vai contar que a gente vai falar mais. Nada? Não, Marvel pra ficar dando spoiler de próximo filme, não. Entendi. Não vai ter cenas pós-créditos? Também não. Beijo. Não, então tá. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.